todos, sejam bem-vindos à terceira fase do nosso programa online de capacitação no esporte. Eu sou a professora Ana Luísa, trabalho na Secretaria de Esportes e hoje eu vou mediar a palestra do professor Marcos Roberto Sô. Hoje o tema vai ser as lutas na educação física escolar, a perspectiva dos alunos. Quero agradecer o incentivo do nosso atual secretário de esportes, o senhor José Abraão, e o nosso diretor de esportes, Fernando Vanin, que deram continuidade a esse programa, né, que foi implantado lá no começo de junho, e avisar e pedir, solicitar que todos mantenham as câmeras e os microfones desligados, e as perguntas vão ser respondidas no final da apresentação, tá? O professor Marcos já vai se apresentar, eu só vou fazer vou adiantar uma notícia. Ele vai querer sortear um livro, depois ele fala melhor sobre isso, então nós vamos fazer o sorteio no final da apresentação dele, a gente vai fazer um sorteio do livro dele, e a gente vai, depois que o pessoal estabilizar a entrada na sala, a gente vai numerar, né, os nomes das pessoas que entraram e a gente vai fazer o sorteio. O pessoal que está nos bastidores que vai fazer isso para a gente, enquanto o Marcos está aprendendo, está apresentando, eu estou aqui com vocês. O pessoal que está acompanhando pelos bastidores vai fazer esse sorteio, tá? Então, só relembrando, deixem câmeras e microfones desligados e as dúvidas e questões todas pelo chat que a gente vai fazer no final, tá bom? Professor Marcos, você já está aí, a postos? Sempre, claro, Ana Luísa. Então, se você quiser se apresentar e começar, pode mandar bala. Tudo bem. Obrigado, Ana. Olá, bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Antes de iniciar minha apresentação, eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Marcos Roberto Sô, um sobrenome um tanto que mineiro, né? Com esse som no final e tal. Mas, além desse nome um pouco icônico, minha trajetória acadêmica ela se inicia em 2007, fiz licenciatura e bacharel em Educação Física na Unesp, Campus Bauru, não sei quem é aí do estado de São Paulo, mas fiz faculdade em Bauru. Posteriormente eu fiz mestrado em Educação pela Unesp de Presidente Prudente e atualmente estou no doutorado aqui na Unicamp. Então, estou na cidade de Campinas, né? Essa é a minha localização no dia de hoje e nesse momento também. Ademais, também, assim como muitos aqui desse grupo, sou professor de Educação Física da Rede Federal de Ensino, especialmente do IF Sul de Minas, uma cidade chamada Muzambinho, que fica a 200 quilômetros daqui, né? Cerca de 200 quilômetros daqui. E lá eu ministro aula de Educação Física para o ensino médio técnico e também para os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da mesma instituição. Ok? Então, feita essa apresentação inicial, gostaria de agradecer a participação de todos aqui, né, nessa manhã ensolarada. Também gostaria de agradecer formalmente a Prefeitura Municipal de Campinas, agradecer a mediação da professora Ana Luísa. Então, o título da minha apresentação hoje chama Lutas na Educação Física Escolar, a perspectiva dos alunos. Tá? Eu já fiz minha apresentação, mas antes de falar do nosso tema, eu não poderia deixar de agradecer essas instituições e ter me apoiado ao longo da minha trajetória, né? Que é o Instituto Federal do Sul de Minas, que tem incentivado muito a capacitação docente, a Unicamp, a Unesp, pela estrutura física e de material humano, a FAPESP, por ter financiado algumas pesquisas minhas, a R. Cruz, que é uma empresa de marcenaria e marmoraria da região de Campinas, atuando fazendo móveis e planejados, nesse sentido,
E também gostaria de fazer um agradecimento especial para a Academia Shaolin Shan, uma academia de Kung Fu, localizada no bairro Ponte Preta, aqui em Campinas também. E ela representa uma escola que eu tenho muito carinho, então sou suspeito a falar, sou aluno desde 2004, mas é uma oportunidade até para quem tem interesse de aprender lutas, tomar contato com a arte marcial, acho que é uma academia que eu indicaria, pois todos os professores que estão lá são professores de educação física, tem registro no CREF e tal, então, assim, eles prezam muito pela qualidade pedagógica, né, e o mais interessante da academia são os valores que eles apresentam, né, então valores como inclusão, diversidade, você percebe bastante, você vê idoso, criança, e tudo que você imaginar, né. Então, feitos esses agradecimentos, vou iniciar aqui a minha fala. Vamos lá. Bom, pessoal, esse prédio que está aí, né, nessa foto, ele é um prédio, pelo menos, não sei de quando é datada essa foto, pode ser até dos dias atuais, alguém colocou em preto e branco e tal, né? Mas eu coloquei essa foto para remeter ao Colégio Pedro II, né? Um colégio hoje que está na autarquia federal e está localizado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Esse, basicamente, é o campus centro. Mas por que eu trago essa foto aqui? De fato, o tema lutas é um tema um tanto que recente, não é um tema muito antigo, né? É uma coisa que, pelo menos na literatura acadêmica, é uma coisa mais recente. Até porque, se a gente fazer uma recapitulação da nossa infância, nosso período de adolescência, poucos aqui tiveram lutas como conteúdo nas aulas de educação física. Eu mesmo não tive esse conteúdo, enquanto conteúdo da disciplina educação física. Alguns tiveram contato com lutas como um projeto de extensão, né? Um projeto em horário paralelo ao convencional, mas como conteúdo, acho que poucos tiveram. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Só tem que maximizar, Marcos. Tá bom. E aí, o conteúdo do Lucas, então, muita gente não viu isso. Então, por isso é um tema muito recente. Mas, por outro lado, quando a gente for falar de prática corporal de lutas ao longo da história, a gente vê algumas manifestações já. E é por isso que eu trago o Colégio Imperial Dom Pedro II, que hoje está na autarquia federal, mas antigamente era um colégio imperial, administrado, inclusive, diretamente pelas mãos do imperador Dom Pedro II. E lá, nessa escola, né, o Colégio Pedro II, foi implementado aulas de ginástica, sendo que antes não se ouvia falar de escola com aula de ginástica, né? A aula de ginástica foi incorporada graças ao reitor, que era um médico, e pela convivência dele, né, na Europa, ele achou que seria importante que os alunos tivessem contato com a ginástica. Mas vale ressaltar que essa ginástica, né, poderia ser alguma coisa parecida com a educação física escolar, que hoje, né, não era chamada de educação física, era uma matéria chamada ginástica. Essas aulas de ginástica aconteciam 7 vezes por semana. Todos os dias eu tinha aulas de ginástica. E um dos conteúdos que estava presente nessas aulas de ginástica foi a prática de esgrima. Mas, basicamente, especialmente trazida por um segundo professor de ginástica dessa escola do Colégio Pedro II, que é o Fernando Roupe. Ele trouxe isso porque ele era um ex-militar reformado do Exército Espanhol, então ele traz a esgrima para o Colégio Pedro II sob o argumento que ela era moralmente, ela contribuiria com a moral e teria seu papel civilizatório. Como as próprias palavras dele diziam, né?
constitui a educação fina e polida, o ensino da esgrima. Então, veja que lá no século XIX, nos meados do século XIX, 1800 e alguma coisa, e 50, tal, você já tinha práticas de esgrima na escola. Porém, né, a gente sabe que o significado da prática de esgrima que acontecia no Colégio Pedro II é muito diferente do que acontece nas lutas dos dias de hoje na escola, né? A gente tem que entender que nesse período a gente estava embebido de teorias higienistas, a gente estava embebido de uma influência militar muito forte. Então, a concepção de educação física é diferente, tá? Então, de certa forma, a esgrima, nesse período, era um meio para se atingir algo. Era um meio para se atingir a educação dos corpos, a educação civil, moral, o interesse higienista, né? Então, está embebido sobre isso, ok? Posteriormente, aí já fazendo um salto quase de 100 anos aí, na década de 80, as lutas tomam um outro sentido, né? Porque, como eu mostro para vocês, esse é um caso do Colégio Pedro II, que é uma escola referência, que sempre foi uma escola referência, até hoje é uma escola referência no Brasil. Mas quantas escolas têm essa característica de referência? Será que a esgrima presente no século XIX estavam presentes em todas as escolas do Rio de Janeiro? Será que as escolas paulistas tinham prática de esgrima? Bom, no século XIX tem algumas escolas que tinham. A Escola Normal de São Paulo também tinha até aula de tiro nesse período. A gente pega os registros, isso o Edivaldo Góes da Unicamp ele fez esse tipo de registro. Ele analisa os registros e vê que tem licitação para compra de munição, de revólver, né, para fazer aula de tiro. Então, assim, é uma coisa que é uma prática corporal que já existe. No entanto, a gente pode dizer que, sabe, é uma prática corporal isolada. Não dá para dizer que todas as escolas tinham isso. Aí, avançando no tempo, a gente chega na década de 80, né, basicamente a partir de um tal de movimento renovador da educação física. Esse movimento renovador nada mais é do que uma resposta ou uma reação a uma crise de identidade que a educação física convivia nesse período, né? Não sei se vocês já tiveram crise de identidade nessa vida, possivelmente sim, quem não teve que atire sua primeira pedra, mas crise de identidade é um momento que a gente questiona sobre si, questiona sobre quem sou eu, para onde vou, qual o sentido da vida, né? Mas a educação física fez questões parecidas, que era o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu, educação física? Qual é a minha delimitação epistemológica? Até onde a educação física e onde começa a fisioterapia? Né? Acho que naquela época da década de 80 nem tinha fisioterapia, mas até quando a educação física é isso e quanto que é aquilo? Qual é a identidade epistemológica da educação física? São essas questões que se faziam nesse período, né? Mesmo porque, como dizia o Botani da USP, a educação física transita do bioquímico até o antropológico. Então, existe uma influência de diversas disciplinas na educação física. E aí o pessoal ficou na dúvida: o que é educação física, afinal das contas? É movimento? É gesto? Ué, mas se é movimento, quer dizer que se eu ver uma pintura de crianças brincando, isso é educação física? Porque é movimento. Será que o movimento peristáltico, aquele que a gente come e aí o nosso sistema digestivo vai fazendo contrações involuntárias, será que aquilo ali é educação física também? Porque aquilo também é movimento. Então, ficou-se naquela dúvida, né? Será que se eu estudar a fisiologia do atleta, significa que isso é educação física ou seria fisiologia? Porque se eu fosse estudar a fisiologia dos caminhoneiros, eu preciso ser caminhoneiro para estudar a fisiologia do caminhoneiro? Basta ser fisiologista, correto? Então, ficou nessa dúvida do que era a educação física, né? E aí, nesse bojo de dúvidas, essa crise de identidade, surge um movimento chamado Movimento Renovador da Educação Física, que vai lançar mão de proposições teórico-metodológicas de educação física para encontrar qual que é o seu objeto, entender melhor qual que é o seu objeto. Não que essas questões estão completamente resolvidas, mas a gente tem um avanço.
o primeiro avanço é que a educação física não é mais entendida apenas como uma área, entendida como uma ciência, né, mas também como uma área de intervenção que se baseia na ciência. Né. Mas avançando nesse sentido, na educação física escolar, 2 obras chamam a atenção e que influenciam até os dias de hoje. Né? São essas 2 que estão aí na tela. O coletivo de autores, que lança a mão da proposição teórico-metodológica denominada crítico-superadora, e do lado direito da tela de vocês, em vermelho, o livro Transformação Didático-Pedagógica, que é esse que eu também estou apresentando aqui, do autor Eleanor Kunz, né, que lança a mão da proposição teórico-metodológica denominada crítico-emancipatória. Então, crítico-superadora do lado esquerdo e crítico-emancipatória do lado direito. Os 2 têm algo em comum entre elas, né, que é o advogar a ideia de que a educação física tem como seu objeto a cultura corporal de movimento. Então, veja que a gente já tem uma virada interessante, né? Se a gente está falando lá, né, daquele contraste da esgrima do século XIX, a esgrima era um meio para se atingir alguma coisa, por exemplo, a saúde, né? E aqui, a lutas como um eixo da cultura corporal de movimento não tem essa intenção. A intenção é ela por si mesma, ela é uma linguagem própria. Né? Então, cultura corporal de movimento, ou alguns chamam de cultura corporal, como coletivo de autores, outros chamam de cultura de movimento, como o Eleanor Kunz, ou outros que chamam como cultura física, um termo utilizado no início do século XX, e também utilizado recapitulado pelo Mauro Betti, em 91. Então, são termos que dizem a mesma coisa, no fim das contas, né? E eu vou usar o termo genérico de cultura corporal de movimento, que engloba tudo. Eu prefiro o termo cultura de movimento, mas vamos usar esse termo cultura corporal de movimento, que basicamente é um conjunto de códigos e símbolos, né, que se expressam na nossa cultura relacionados a manifestações corporais. E essas manifestações poderiam ser o jogo, o esporte, a luta, a dança, a ginástica e assim por diante, né? Essa ideia de cultura corporal de movimento, que se tornou consenso de como objeto da educação física na educação escolar, subsidiou a elaboração de documentos oficiais, né, tanto de âmbito federal, de âmbito de estado, de âmbito de município. Vocês que são de rede municipal, de rede estadual, sabem e conhecem esses documentos, né? O primeiro deles serão os PCNs, né, que foi elaborado em 98, outros currículos do Estado, por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo, que é esse livro roxo que está aí, né, e todos eles têm uma coisa em comum, que eles colocam as lutas como um eixo de conteúdo, formaliza a luta como um conteúdo, que até então não tinha essa formalização. Então, graças ao movimento renovador e às ideias de cultura do movimento, que propulsionaram, né, então, propulsionaram que as lutas tivessem como conteúdo da educação física. Então, tentem imaginar uma coisa, né? Como uma primeira camada, a gente tem o movimento renovador, a segunda camada, as proposições teórico-metodológicas críticas, e uma terceira camada, os currículos oficiais, os documentos oficiais que estão aí presentes, né, que colocam a luta como um bloco de conteúdo, como os PCNs, que colocam como eixo de conteúdo no currículo oficial do Estado de São Paulo. É importante ressaltar que o currículo oficial do Estado de São Paulo sugere 5 práticas de lutas, né, que é judô, karatê, capoeira, esgrima e boxe. Ademais, a Base Nacional Comum Curricular, com um documento mais recente, documento normativo, que vem dar orientações assim, a nível nacional, ela também coloca as lutas como uma unidade temática, tanto como uma unidade temática autônoma e própria, né, mas também como uma unidade temática, mas também inserido dentro do eixo esportes, né? Bom, então a gente tem um discurso explícito muito bem montado, né? Isso é um discurso explícito. Você vê os documentos oficiais, está isso. Você vê os PPCs de escolas, está escrito isso. A educação física lida com apropriação e apreciação crítica dos elementos da cultura de movimento. Ok, mas
o discurso implícito, ou seja, aquela esfera autônoma que decorre dentro de uma esfera maior explícita, é que muitas vezes a gente não vê essas inserções, essas práticas no chão da escola, na maioria das escolas, né? É lógico que a gente tem avançado muito, tem muitos professores muito interessados, que estão lidando com esse conteúdo que muitas vezes a gente não tem domínio, né? Mas eu costumo utilizar a analogia como uma encruzilhada. O professor muitas vezes está numa encruzilhada. Você muitas vezes não teve vivência em lutas, com experiência profissional, não teve um currículo de graduação que contemplou lutas, e ele é, de certa forma, instado a implementar um currículo ou uma orientação didática curricular, ou então um documento oficial como os BCNs, ele tem que implementar o ensino de lutas. Alguns optam por fechar os olhos e continuar fazendo o que sempre fazem, outros preferem enfrentar essa encruzilhada, e nessa encruzilhada existem barreiras, e nem sempre essas práticas são perfeitas, mas alguma coisa está sendo feita, né? E foi nesse sentido que eu me interessei, a primeiro momento, a analisar a perspectiva do professor, analisar como que o professor, ele consegue elaborar um saber docente sem ter esse conhecimento, como que ele cria um saber docente, como ele elabora um conhecimento pedagógico daquele conteúdo sem ter tido essa vivência antes. Então, esse é um movimento que eu fiz e ainda faço nas minhas pesquisas. Um segundo movimento é entender a perspectiva do aluno, ou seja, como o aluno, o sujeito de aprendizagem, toma posse desses elementos que são ensinados pelo professor. Como que o aluno encara essa questão da luta? O que ele vê, o que ele entende por isso? Qual é o sentido que ele atribui? E uma terceira frente, que é a ideia de professor pesquisador, como eu comentei para vocês. Eu também sou professor, e também ministro aulas de lutas na escola. E a ideia de professor pesquisador, ela é interessante porque ela é advogada por Lawrence Listenhausen, um autor americano, que ele vai dizer o seguinte: as escolas podem ser laboratórios de análise do professor. Então, o professor pode elaborar saberes a partir do seu próprio laboratório, que é a nossa quadra de aula. Mas isso demanda registrar, fazer observações e correlacionar com a literatura, tá? Então, essa é uma outra frente que também tem atuado. Mas hoje, a apresentação que aqui farei, está mais relacionada à perspectiva do aluno, tá? Vou dar mais atenção a esse lado. Feito isso, pessoal, feito esse preâmbulo inicial, demarcando, saindo daqui, do universo da educação física, afunilando, entrando em luta, entrando na perspectiva professor-aluno e professor-pesquisador, vou fazer mais um afunilamento e partir para a perspectiva do aluno. Ok? Bom, o que vai dar base na minha apresentação é a noção de relação com o saber. A noção da relação com o saber, eu me pauto na teoria da relação com o saber de Bernard Charlot, que nesse livro aqui chamado Da Relação com o Saber. Bernard Charlot, ele é um autor francês, que teve sua trajetória na Universidade de Paris e atualmente está na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju. Todo ano eles têm um congresso magnífico chamado Educom, e é bem interessante vocês entrarem, tomarem posse, tomarem contato com esse tipo de congresso. Inclusive, esse ano vai ter uma edição online. Mas o Bernard Charlot, ele é um autor que ele vai falar um pouco sobre aprendizagem, a noção de relação de saber, como que o aluno relaciona com o saber. Para esse autor, antes de falar em si da relação com o saber, eu vou falar um pouco sobre os elementos propulsores da aprendizagem. Primeiro, antes de falar desses elementos propulsores da aprendizagem, é preciso compreender qual que é a noção que o Charlot tem sobre o sujeito, sobre o indivíduo.
Para o Charlot, todo mundo que nasce, uma criança quando ela nasce, um bebê quando ela nasce, ela está submetida à obrigação de aprender. Então, ora, se você nasceu, meu querido, você é obrigado a aprender. Aprender para se constituir enquanto humano. O processo de humanização necessita da aprendizagem. Por quê? O bebê nasce num mundo já pré-estruturado. Os códigos estão aí, os signos estão aí, as coisas estão aí. Ele precisa tomar posse dessas coisas que estão no mundo para se constituir enquanto humano. E as aprendizagens que existem no mundo, elas são infinitas. Não tem como a gente pegar a aprendizagem e contar elas. Porque o saber é infinito. O patrimônio humano é infinito. O saber em si, ele é tão infinito e também diverso que ela se apresenta em diversas figuras. Você aprender a compor uma música de rap, ou desmontar um motor, ou escrever uma expressão aritmética, ou então aprender a seduzir, ou fazer amizades, são saberes completamente diferentes. Por quê? Uns uns necessitam de domínio de uma atividade e outros não necessariamente um domínio, né? Por exemplo, se eu quiser aprender a nadar, eu preciso dominar essa atividade, eu preciso praticar essa atividade, eu preciso desmontar o motor, eu preciso também dominar essa atividade. Porém, existem outros saberes que são saberes acadêmicos, esse de texto que a gente pega aqui no livro e começa a ler, que são saberes enunciados linguisticamente. Esses saberes, elas não precisam ser dominados, mas elas precisam ser apropriados. Então, é uma forma diferente de você lidar com esses saberes, né? Mas, de forma geral, eu só queria dizer que o saber é diverso e infinito. E a aprendizagem, muitas vezes, ela é seletiva. Se existe tantas coisas no mundo, é impossível eu, como um ser humano, diante de outros seres humanos, é muito difícil eu me apropriar, eu diria impossível, né? Não é nem questão de ser difícil, apropriar de todo o patrimônio humano. Né? Nem a inteligência artificial está dando conta disso. Então, a gente seleciona o que a gente quer aprender. A gente não só como a gente seleciona, mas como a gente é induzido também a aprender determinadas coisas. Porque eu, enquanto sujeito, sou influenciado tanto por uma relação social com o saber, mas também por uma relação identitária com o saber. O que eu estou querendo dizer com isso? Uai, eu nasci num bairro, nasci e frequentei determinada escola, sou de uma determinada classe social, moro em um determinado país, só por essas características eu vou ter contato com alguns saberes. Né? Talvez eu tenha contato mais próximo do futebol, coisa que quem está na Estônia talvez não tenha. Então veja como a sociedade, a relação social também influencia na relação do saber. Mas existe também uma relação subjetiva, porque eu posso ser influenciado socialmente pelo futebol, mas na minha relação, quando eu tomei posse, entrei em contato, tive essa vivência com o futebol, eu falei, olha, não é isso que eu quero. Né? Então, para Charlot, nós somos ambiguamente seres sociais e seres subjetivos, seres psicológicos. Né? Então, a aprendizagem pelas coisas, muitas vezes, se dá pelo sentido. Se eu atribuo sentido àquilo. Né? Por exemplo, faz sentido ir às aulas de educação física? Faz sentido participar das aulas? Faz sentido lutas? Faz sentido dança? Isso faz sentido para mim? Ora, mas fazer sentido advém do desejo. Como diz Charlot, não há sentido senão do desejo. Ou seja, existe uma relação anterior aí ao sentido, porque o sentido só se dá se a gente tiver uma aspiração primeira. Né? Se a gente tem uma relação de prazer, de gosto, e, portanto, uma relação de desejo. Né? Eu lembro o caso da professora Luciana Venâncio, que ela foi uma das autoras do currículo do Estado de São Paulo, mas a Luciana Venâncio, hoje ela é professora da Universidade Federal do Ceará, e ela menciona assim que
ela só foi perceber depois de mais velha, né, que ela gostava das aulas de francês na escola pelo perfume da professora. Foi o perfume da professora, da primeira vez que ela entrou na sala de aula, uma professora bonita, com um perfume que espalhava na sala inteira. Então, aquilo fez com que ela visse sentido pela aula de francês, né? E, obviamente, esse sentido por uma relação de desejo, né? Então, porque nós somos, como sujeitos, nós somos sujeitos desejantes, né? Então, aquela relação de desejo do cheiro, do prazer, do gosto, fez com que a gente atribuísse uma relação de importância, né? Uma relação de sentido. Né? Então, quando o desejo e sentido estão ali, ó, naquela engrenagem funcionando, ela ativa a mobilização. O que seria a mobilização? É colocar-se em movimento, reunir-se ou reunir esforços, colocar-se em movimento para uma atividade. Então, se eu vejo sentido naquilo, eu me ponho em movimento numa atividade. Isso poderia pensar, vamos pensar assim, ó, aula de educação física. Então, só de eu levantar a bunda da arquibancada e participar das aulas é um movimento, né? Um movimento interior. Estou me colocando em movimento numa atividade que é a aula de educação física e, portanto, eu giro a engrenagem da aprendizagem. E por que isso é importante? Porque, veja, a educação física, do que ela é muito restritiva, que ela não pensa na diversidade dos conteúdos, será que ela está oportunizando motivos geradores de sentido? É um termo utilizado pelo professor Marubetti em 94. Será que ela está proporcionando relações de sentido? Ou ela só está reproduzindo uma ideia? Bom, olha, eu não gosto de educação física porque é só futebol. Por quê? O sentido que esse aluno está atribuindo é restritivo, não é um sentido diverso, não está aumentando as possibilidades de sentido, né? Lembrando que a aprendizagem sempre vai levando uma outra aprendizagem, uma experiência dispara outras experiências. Então, uma educação física que só fica restrita a uma determinada experiência, ela não tem a possibilidade de melhorar esse fluxo de aprendizagem, tá? Então, as relações de sentido estão ficando restritas, né? E aí a gente pergunta, bom, mas os alunos não participam das aulas, eles não se mobilizam a aprendizagem. Mas aí a gente vai ter que pensar nisso. Será que as aulas têm motivos geradores de sentido? Será que as aulas que a gente planeja e a gente aplica, será que elas despertam uma relação de sentido, de desejo, que colocam o sujeito em mobilização a entrar numa atividade e, portanto, aprender? Né? Então, nessa perspectiva do aluno, eu vou perguntar, assim, algumas coisas. Como os alunos enxergam as lutas? Qual é o sentido de aprender lutas nas aulas de educação física? Qual é a fonte de mobilização que sustenta o estudo das lutas nas aulas de educação física? A gente compreendendo essas questões, não é só um psicologismo de questionar os alunos sobre gostos e opiniões. Essa não é o foco aqui. É que, ao a gente entender gostos e opiniões, esses elementos retornam à prática docente, elaborando novas diretrizes, novas dinâmicas, a gente repensando nossa prática e mudando, muitas vezes, nossas condutas. Então, essa é a intenção de estudar o aluno. Não é, basicamente, entender o que ele gosta e o que ele não gosta, mas é entender. Ah, ele gosta disso? A sua opinião sobre lutas é essa? Ah, beleza. Isso retorna para mim. E aí, na minha reelaboração de aula, eu consigo pensar mais ou menos no que interessa e não interessa. Ok? E aí eu faço uma apresentação basicamente rápida desse artigo, que é o que os alunos aprendem, o que os alunos gostariam de aprender, né? Esse artigo, pessoal, ele é um artigo que questionou a 700 alunos da rede estadual de São Paulo, especialmente do ensino fundamental 2, o que o professor mais ensina e o que o aluno mais gostaria de aprender. Então, confrontando essas duas questões. E aí vocês podem perceber que na barra escura, vocês enxergam resultados relativos ao que o professor mais ensina. E na barra clara, resultados relativos ao que o aluno mais gostaria de aprender. Chama a atenção, ao lado esquerdo, eu vou apontar o mouse aqui, que os esportes representam o conteúdo que o professor mais ensina e o conteúdo que o aluno mais gostaria de aprender. Isso já sinaliza uma coisa.
pode ser aquele negócio, né? Eu só como comida mineira, portanto, só quero comer comida mineira. Pode ser isso. Ou seja, eu só aprendo esportes e logo vou querer aprender esportes. É isso que eu conheço do meu mundo, né? Mas se a gente for fazer uma análise mais específica dentro do esporte, a gente percebe que essas respostas são um pouco diferentes, né? Os esportes que eles gostariam de aprender não são os mesmos esportes que o professor mais ensina. E chama a atenção que as lutas figuram como segundo conteúdo que os alunos mais gostariam de aprender, ao passo que não é um dos conteúdos que o professor mais ensina, ela está lá em 5%, né? Então, ela está lá para o final. Mas os alunos gostariam de aprender. Isso já mostra que o que os professores pensam e o que os alunos pensam são diferentes. E é normal isso. É normal o aluno pensar diferente do professor, né? Mas sinaliza que o conteúdo de lutas também tem apreço pelos alunos. Os alunos têm interesse de aprender isso. Tá? E a minha apresentação agora vai se basear em 3 obras. Tá? Esta que é As Relações das Meninas com os Saberes das Lutas nas Aulas de Educação Física, ela está publicada na revista Motor e Vivência, de acesso livre, é só digitar o nome do texto lá, né, do título. No Google vocês acham, tá? O DOI está aí também, mas acho que o DOI é difícil copiar, mas só escrever o título na internet vocês acham. No segundo, Sentido, Mobilização e Aprendizagem, as relações dos alunos com os saberes das lutas nas aulas de educação física, da revista Movimento, também de acesso livre, público. É só digitar no Google, vocês acham. Se vocês não conseguirem anotar o título, vocês entram na revista Movimento e procurem ou pelo meu nome ou pelo alguma palavra-chave aí, né, como lutas, vocês vão encontrar. E baseado, né, nesse livro, né, que é de minha autoria, que publiquei nesse ano, em 2020, esse aqui, Lutas na Educação Física Escolar, as relações dos alunos com o saber, né? Então, essa capa é bem isso, né? E representa, né? Esse sol, ao mesmo tempo que ele é o sol, ele representa o saber. Ao mesmo tempo que ele é sol, ele é um escudo. E ao ser escudo, ele está fazendo uma simbologia às lutas, né? E quem está embaixo são os alunos, são os estudantes. Esses estudantes que tomam posse desse saber, se apropriam desse saber, mas também influenciam esse saber. Então, não se sabe, nesse caso, se eles estão emitindo a luz para o sol ou se o sol está dando a luz para o cálice. Então, veja que é uma relação dupla, né? Vai e volta, né? É uma relação ambígua mesmo. Então, esse é o livro que eu vou sortear no final nessa fala. Ele é um livro que eu publiquei esse ano, e quem for o ganhador desse livro foi contemplado. Eu sou de Campinas, vocês podem buscar diretamente na minha residência, e quem não é de Campinas, basta arcar com os custos do envio no Correios, mas numa modalidade chamada MOD, que é só uma modalidade livre, ela fica num preço bem em conta. Recentemente eu enviei um para Santos por R$10. Tá? E eu também tenho esses exemplares disponíveis para quem deseja se apropriar dele, tá? Quem quiser, eu estou vendendo, eu estou comercializando a preço de custo. Vocês podem entrar na editora, no site da editora, para quem quiser também comprar por meio da editora. Ali está com um preço um pouco mais alto, né? E aqui comigo é um preço mais acessível, né? Que é o preço de custo mesmo. Bom, aí baseado nessas 3 obras, eu vou trazer algumas orientações didático-pedagógicas de como a gente ensina lutas na escola. Eu não vou focar muito nas relações dos alunos com o saber, porque, digamos assim, porque senão eu não vendo o livro. Vocês não vão me ler. Mas não é isso. É que eu acho que é mais importante num curso trazer as orientações didático-pedagógicas a partir do que os alunos disseram. Tá? Então, naquele movimento que eu falei inicialmente, que bom, eu estou analisando gostos e opiniões, e aqui eu estou replanejando minha aula. O que eu vou apresentar para vocês está mais desse lado aqui, do replanejamento da aula. Pensar a aula com base nisso daqui. Tá? Eu não vou fazer uma apresentação tão fiel desse lado aqui, tão detalhada sobre o que cada aluno falou e tal, né?
Bom, eu fiz uma pesquisa, né, durante o meu mestrado com cerca de, entrevistei 50 alunos, né, uma coisa insana, né, fiz observação de aula, entrevistei professores também e tal. E eu cheguei a uma certa constatação que os alunos, né, cheguei nessa constatação com base na fala deles, tá? Não cheguei e sonhei aqui, olha, é isso, não. Eu analisei a fala deles. E a fala deles diz o seguinte: muitos alunos querem aprender lutas. Isso é fato, correto. Vocês percebem naquele estudo que eu mostrei anteriormente. Mas existem também muitos alunos que não querem aprender lutas. Eu arrisco dizer que 50% não quer aprender lutas. Muita gente não quer, assim como quer, muitos não querem. E qual que é o argumento principal desses que não querem? É que eles têm medo de se machucar. Bom, primeiro é preciso especificar que existem dois grupos. Um primeiro grupo que quer aprender lutas. Geralmente, esse que quer é aquele que já teve algum contato. Já teve uma experiência prévia, seja na academia de lutas, seja com o irmão mais velho ou irmã mais velha, seja porque o pai já foi um praticante. Geralmente tem ou porque assistiu muito filme do Ben 10 e é bem legal. Tal. Então, veja como a relação de desejo e sentido está ali, né? Então, às vezes, ele, de tanto assistir filmes de lutas, ele tem um desejo de ser o outro, né? O desejo do outro, né? E aí isso acaba influenciando na relação de sentido. E aí o sujeito se põe em movimento. Então, ele se mobiliza porque tem uma relação afetiva com as lutas, né? Uma relação de afetividade. Que, como o Charlot diz, né, um desejo é uma aspiração primeira, então ele está antes de qualquer nível ético, de importância, tá? É algo afetivo, aquilo que nos toca, né, que nos atravessa. Bom, essa é uma primeira aula. Esse primeiro grupo quer ter aulas de lutas, porque ele quer compartilhar golpes, ele quer aprender novos golpes, ele quer que todo mundo da sala dele, todo mundo da turminha, faça essa aula junto com ele. Né? Mas, por outro lado, tem um outro grupo que não quer. E esse que não quer, geralmente, são os alunos que não tiveram contato. E aí, o estereótipo que ele tem das lutas é que a luta machuca, que a luta é violenta. E aí, bicho, é complicado. Porque ninguém é masoquista para querer alguma coisa que dói, alguma coisa que lhe causa desconforto, né? Portanto, a primeira coisa a se fazer numa aula de lutas, e aí eu estou trabalhando com a categoria didática, pedagógica, quando trabalhar jogos de lutas no início do conteúdo. Então, eu recomendo, para essa ideia de minimizar esse medo de machucar e dissociar as lutas da violência, né, é a abordagem do jogo. Uai, mas por que o jogo? Poderia ser outra coisa? Claro que poderia ser outra coisa. Mas eu vou divulgar pelo jogo, porque o jogo, ele acaba disparando um sentimento que é o sentimento lúdico. Outras atividades têm sentimento lúdico? Tem, claro que tem. Trabalhar pode ser lúdico. Pode internar essa pessoa, brincadeira. Trabalhar pode ser lúdico, mas o jogo, por a sua característica, por ser um processo comunicacional que provoca afetações, como diria Mauro Betti e P.R. Gomes da Silva, nesse livro aqui, né? Então, o jogo é um processo comunicacional que provoca afetações. Ou como diz Rogério Grilo, né? O jogo tem esse elemento lúdico, né? Ele favorece que dispare-se o lúdico. Ou como diz o Ruizinga, o jogo arrebata. É isso. O jogo tem essa característica de arrebatar. Mas também tem outro fator. Como o Alan Antunes, do Instituto Federal no Mato Grosso, ele vai dizer que o jogo pode ser uma ponte entre aquilo que o aluno já sabe e aquilo que ele vem aprender. Então, o Lucas é uma coisa que ele nunca teve, vamos supor, né? E jogo já é uma coisa que ele já tomou contato, ele já brincou de amarelinha, ele já pulou amarelinha, já jogou cabo de guerra, ele já jogou briga de galo. Então, quando você traz esses jogos, você deixa no universo do conhecível, né? Então, veja, vou dar uma explicação aí bem ao acaso, né?
Bom, primeira aula de luta, você vai falar para o aluno, cada um pegar um par de luvas e trocar jab direto, vale tudo menos chutar na cabeça. Se você fizer isso na primeira aula, pode ter certeza que muitos alunos vão se auto-excluir das aulas, dessa aula. Né? Então é preciso que a gente faça, vamos dizer assim, um período inicial, né, de tomar contato com as lutas. Né? Outro exemplo, na natação. Quem aí já deu aula de natação? Bom, primeira aula de natação. Você vai pedir para o aluno nadar a borboleta? Olha, obviamente não. Se você pedir isso, na próxima aula ele não está presente mais. A gente faz o que a gente chama de adaptação meio líquida, né? Pede para o aluno descer lá na piscina, fazer bolha, bolhão, né? Fazer bolinhas. E segurar a respiração lá embaixo. Né? De certa forma, isso não deixa de ser um jogo, né? Que você se desafiar, né? Dizendo assim, bom, eu aguento mais um segundo aqui, eu vou fazer um bolhão agora. Veja, também é um jogo. Né? O que a gente talvez chamaria de jogo de exercício aí, mas sem essa ideia de classificação, é um jogo, porque, veja, existe um elemento lúdico ali, né? Alguma coisa que envolve o sujeito. Mas onde que eu quero chegar? É que o jogo, ele é reparto. Quando a gente joga, a gente entra num universo que a gente suspende nossos entendimentos, nossa realidade, nosso cotidiano. É o que o Huizinga chama de evasão da vida cotidiana, da vida, da realidade, evasão da realidade, o Huizinga chama. Né? Então, a gente entra num universo que a gente suspende a realidade e a gente entra num universo próprio do jogo que é marcado por outras coisas. Então, por exemplo, se na realidade do aluno, no cotidiano do aluno, ele entende luta como violência, quando ele entra no universo do jogo, ele vivencia outros elementos, como a diversão. Se ele tem medo de machucar, a hora que ele joga, ele vive um outro momento, que é um universo das fantasias. E se ele entende progressão, ele está no momento de arrebatamento. Então, a figura que eu trago ali é uma figura de um pêndulo. Né? E esse pêndulo representa a teoria do Buitendijk, que é o vai e vem lúdico. Né? Então, a gente está no vai e vem lúdico. Todo pêndulo possui dois polos de transição. Um lado é o cotidiano, a vida cotidiana, e o outro é o dentro do jogo. Né? E o peso do pêndulo é o jogo. Então, quando a gente está jogando, a gente está toda hora assim, ó, pendulando. Então, a gente lembra da vida real e aí a gente está dentro do jogo. Mas quando o jogo é muito legal, a gente esquece tudo ali, o elemento da vida real. A gente fica imerso dentro do jogo. Mas a gente sempre faz essa transição. Tanto é que muitas vezes, quem é goleiro sabe. Muitas vezes o goleiro toma gol porque ele está pensando na vida cotidiana. Ele está pensando no almoço, está pensando assim, ora, quando você era criança, né? Minha mãe ia me chamar, minha mãe vai me dar uma bronca porque eu não voltei no horário correto, né? Então, a gente sempre transita nesses dois elementos. Então, quando você trabalha, então o aluno, ele já está com aquela tensão. Putz, eu vou sair com o braço quebrado na aula de luta. Meu nariz vai sair sangrando, meu olho roxo. E aí, ele tem a vivência do jogo, né, como cabo de guerra, ele vê, opa, ué, mas eu não machuquei? Né? E, então, esse movimento pendular durante o jogo, que ele vivencia diversão, fantasia e arrebatamento, quando ele volta ao entendimento inicial, ele ressignifica, ele não volta ao mesmo. Até porque o pêndulo vai perdendo aquela sua força, né? Mas ele volta de outra maneira, ele não volta com os mesmos valores. É isso que eu denomino de ressignificação. Existe um processo de ressignificação. Um novo entendimento que dissocia lutas de violência, luta de briga. Então, trabalhar com jogos inicialmente pode minimizar esse medo de machucar por essa via. Né? Que aí eu trago a ideia do vai e vem lúdico do Buitendijk. Tá bom? Vocês podem perceber em outros momentos também. Quem tem celular sabe bem disso, né? Quem tem um WhatsApp aqui está falando com a esposa, ou está falando com o irmão, qualquer coisa, está trocando, ou com o chefe, né? O patrão, o diretor de ensino, que é chato pra caramba, né? Aí você está falando lá, tá conversando com esse cara, tal.
E aí você está falando sobre problemas, tal. Aí você fala, bom, chega disso. Vou colocar, né? Então, vou aqui. Está aqui no WhatsApp, não, chega disso. Eu vou colocar um jogo aqui, vou jogar. Aí você põe o Candy Crush ali na frente desse jogo. Ou então qualquer outro jogo. Você põe o Candy Crush lá, começa a jogar o Candy Crush e tal. Pô, aquele problema lá do patrão ali, ó, do diretor de ensino, foi evadido, né? Você suspendeu ele. Mas aí o seu chefe te manda uma mensagem. Ô, responde aí. Aí volta aquele entendimento da realidade. Então, a gente sempre está nessa transição. Não significa que você pôs o jogo na frente, é que não existe realidade. Não é porque você pôs o jogo na frente que o WhatsApp deixou de existir, então sumiu. Ele está lá, mas está em segundo plano. Tá? Essa é a ideia que eu queria trazer sobre por que o jogo de luta. E aí, umas ideias de jogos de luta. Veja aí, ó. Nós, professores de educação física, nós somos especialistas em jogos, né? E como a gente é especialista em jogo, eu não vou trazer 1001 jogos de luta, mas dar alguns exemplos sobre isso, né? Porque nós, como somos especialistas, vocês podem avançar muito mais do que esses jogos que estão apresentados aí na tela. Por exemplo, um jogo de retirar a pessoa do círculo, outro de não deixar a pessoa sair do círculo, um jogo de tirar a bola do outro, né? Uma briga de galo, enfim. São jogos que suspendem um pouco essa realidade tão tensa que tem aí. Né? Bom, mas também é preciso ressaltar, sejam estratégicos na hora de abordar os jogos de lutas. Né? Se você se propôs a trabalhar com conteúdo capoeira, ou conteúdo karatê, ou conteúdo judô, tente analisar qual que é a lógica interna dessa modalidade e pensar em jogos relacionados a isso. Tá? Por exemplo, o judô é uma luta de curta distância. Eu preciso da aproximação do outro para que a luta aconteça. Se eu não tiver essa aproximação, a luta não acontece. Eu tenho que trazer esse sujeito para mim. E por ela ser uma luta de curta distância, é melhor você fazer jogos que está relacionado ao agarrar, ao agarre, aquela que também traz a proximidade. Agora, lutas de média distância, como Muay Thai, como Kung Fu, como, enfim, Taekwondo, ou seja, tem uma média distância, o objetivo dessas lutas é afastar o oponente de você. Os golpes que são aplicados nesse tipo de luta não é para aproximar o sujeito, mas é para afastar o sujeito. Então, quando, por exemplo, o lutador desfere um chute num indivíduo, por exemplo, ele está procurando afastá-lo, não trazer ele para próximo de vocês. Então, seria mais adequado jogos que procurem também essa média distância. Né? Aí, o exemplo que eu posso dar, por exemplo, um jogo de média distância. Ó, aqui, prendedor de roupa. Né? Então, põe o prendedor de roupa aqui, escolho 3 pontos, pode ser na barriga, pode ser não sei aonde, nos 2 ombros. E o objetivo meu aqui, né, na luta, é pegar o prendedor do adversário e o adversário tentar pegar meus prendedores também. Né? Esse é um jogo que busca distância. Porque quanto mais perto eu tiver do sujeito, é mais fácil ele pegar no prendedor. Imagina se eu estiver muito próximo do sujeito, ele já pega o prendedor. Então eu tenho que afastar, usar as mãos, né, para tirar esse prendedor. Para não deixar ele pegar esse prendedor. Então, é uma média distância. Então, é um jogo aí de... Então, sejam estratégicos nisso. Tem que analisar qual modalidade vocês vão trabalhar, e pensando nessa lógica interna das distâncias, e pensem em jogos que estão relacionados a isso. Tá? Bom, outra orientação didático-pedagógica é que uma maior quantidade de aulas pode facilitar o processo de familiarização com o conteúdo. Pessoal, o que eu vejo muito nas minhas observações e pesquisa é que as aulas de lutas, elas são ministradas em curto período. E quando a gente vê esse curto período, cerca de 50% é de aula expositiva. E aí, no final das contas, numa proposta de 4 aulas, 2 aulas acabam sendo expositivas e 2 aulas acabam sendo, digamos assim, na quadra, né, que o aluno exerce algum tipo de movimento das lutas. Essa quantidade de aulas, eu costumo dizer que ela é insuficiente, porque o aluno não consegue nem se familiarizar com o conteúdo. Ele nem consegue
tirar as suas tensões iniciais. Vale ressaltar que as tensões iniciais que os alunos possuem, pelas pesquisas que eu desenvolvi, é o medo de se machucar. O primeiro, muita gente menciona o medo de se machucar. O segundo é a vergonha. E você propor uma outra intervenção, você não consegue nem romper esse medo. Digamos assim, numa aula de natação, você não consegue nem sair da fase de fazer bolhão com poucas aulas, né? Então, existe uma vergonha e o medo de se machucar. E como que a gente pode fazer essa adaptação? É preciso de mais tempo de aula, maior quantitativo. É até engraçado ressaltar, mas, por exemplo, a vergonha, ela é uma coisa que pode acontecer em vários dos âmbitos. Tem gente que tem vergonha de tirar o tênis. Há determinados alunos que não costumam... Já tive alguns casos assim que o aluno não estava preparado naquele dia. Ele estava usando a meia por vários dias seguidos, e aí, quando ele tirou o tênis, né, evadiu um mau cheiro. Ele não estava preparado para aquilo. Outros alunos não têm vergonha de mostrar o pé, porque muitas vezes o pé não está no padrão de beleza. Então, nesses casos, eu até peço para que quem quiser entrar de meia pode entrar. Para quem tiver um tatame, né, quem tiver nessas condições, né, e um colchonete adaptado, né. Então, a vergonha pode acontecer em vários dos âmbitos, e a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona isso. Tá? Então, medo de machucar e vergonha costumam ser os principais motivos que desfavorecem a participação do aluno, que ele não quer participar por causa desses elementos. Então, é importante também aumentar esse quantitativo, mas também um quantitativo muito alto acaba por desmotivar até o professor, desmotiva o aluno, né? Não só por uma questão de desmotivação, mas também a gente corre um grande risco. Por exemplo, vocês já viram aquelas propostas que você dá aula de basquete o ano inteiro, ou dá uma aula de funk o ano inteiro? É possível dar um ano inteiro de funk? Claro que é possível. Eu, como professor, consigo. Vocês, como professores, também conseguem. Mas corre-se um risco dessas aulas serem mais expositivas e teóricas do que aulas que envolvam o movimento corporal. Tá? Porque a gente acaba não dando conta daquilo e a gente vai, né, trazendo elementos mais do âmbito enunciado linguístico, porque é o jeito que a gente aprende. Porque poucas pessoas aqui, eu não sou um dançarino de funk, eu não tenho grande vivência de funk. Então, onde que eu vou estudar funk? Onde eu vou aprender funk? É no vídeo no YouTube, é num texto. Então, a tendência é, do jeito que eu aprendo, muitas vezes é o que eu ensino. Então, veja, corre esse grande risco. Então, também muitas aulas acabam desfavorecendo. E desfavorece por quê? Porque a educação física tem essa característica de corporeidade. A educação física demanda um sentir e relacionar. Lógico que também tem um saber sobre fazer, não estou ignorando isso. Mas ela é um saber corporal, ela é o que demanda corporeidade. Talvez se a gente ficar apenas no âmbito linguístico, teórico, digamos assim, né, a gente desfigura a nossa área, a gente desfigura o que é educação física, né? Correria o risco da gente falar sobre alguma coisa que não existe. Né? Então, de 8 a 12 aulas, pela minha experiência, eu acredito que seja suficiente. Outros professores podem ter outras opiniões, mas pela minha experiência, eu acredito que seja isso. Tá? Outra orientação didático-pedagógica é que os alunos que possuem vivência lutas, eles podem mediar a relação com os demais colegas. E aí eu vou fazer o resgate, a relação com o saber. Nós, como professores, somos também mediadores. Por quê? Não só nós, não, os nossos pais, quando nós éramos bebês, eram mediadores entre o patrimônio humano que existe no mundo e o aluno, o mediador entre o saber e o indivíduo, o sujeito. Então, saber e sujeito. Nós somos mediadores disso. Mas os alunos que possuem vivência também podem ser esses mediadores, porque uma relação de aprendizagem, como eu disse para você, para ter relação de sentido, muitas vezes está numa relação de desejo. Né? Muitas vezes o desejo do outro. E aí, a mediação atua exatamente nisso, porque existe uma relação afetiva. Tanto é que muitos alunos mencionam que gostam da aula de educação física por causa do professor.
Ou, algumas vezes, o aluno gosta de aula de matemática porque o professor é legal. Aí, quando troca o professor de matemática e entra um outro professor que não é tão legal assim, ele deixa de gostar da matemática. Veja, a relação com aprender, com saber, também demanda uma relação afetiva. E algumas vezes os alunos, que já possuem uma experiência, eles podem ser esse mediador. Eles podem atuar como mediador, né? Fazendo essa ponte afetiva entre o saber e o sujeito, e o colega, né? Então, considerem essa questão aí também. Algum aluno que já possui vivência, né? Então, na separação de pequenos grupos, você pega esse aluno que já sabe alguma coisa e pede para ele auxiliar determinado grupo, né? E vocês estão livres para pensar em outras dinâmicas, mas considerem essa possibilidade. Quanto à orientação didático-pedagógica, vai no link que eu falei, uns 2 slides atrás, é que procurem privilegiar situações de movimento na educação física. Né? Educação física possui um saber sobre o movimento, um saber sobre o fazer? Possui. O Walter Bracht diz isso. A educação física tem 2 saberes, 2 tipos de saberes. Um saber fazer e um saber sobre esse fazer. E o grande problema desses 2 tipos de saberes é articulá-los. Né? Porque um problema é a gente focar muito no saber sobre o fazer. Educação física tem um conteúdo teórico? Tem um conteúdo teórico. Eu advogo que a educação física tem um conteúdo teórico, mas isso não significa aula expositiva. Um conteúdo teórico, ela pode estar inscrito nesse corpo, no conteúdo teórico. Por exemplo, no futsal nós temos o sistema 1-2-1. Ok, 1-2-1. Pivô, fixo, alas, ok. Você tem várias possibilidades de ensinar esse sistema tático, que é um conteúdo teórico. Você pode ensinar por meio de um PowerPoint, como eu estou fazendo aqui, né? Mera hipocrisia, né? Você tem esse método, você pode ensinar a galera assim. Você pode trazer um vídeo e mostrar lá o mapeamento e tal. Você pode ir lá na quadra e ensinar na quadra, né? Na prática ali, né? Na atuação, né? Vamos trazer um exemplo das lutas. Você pode ensinar a hierarquização, por exemplo, de uma modalidade, como o judô, das faixas do judô, né? Branca, amarela, azul e tal. Você pode ensinar isso com PowerPoint. Você pode vir aqui, olha, galera, é o seguinte, você tem a faixa branca, depois a faixa amarela. Quando você chega na faixa preta, você tem os DANs, o primeiro Dan, o segundo Dan, o terceiro Dan. Você pode ensinar assim. Mas você também pode ensinar de outra forma, né? Que é amarrando a faixa. Traz um monte de faixa colorida e pede para eles amarrarem. Ensina os alunos como amarrarem as faixas. É uma estratégia também de ensinar o que é a hierarquização de faixas, né? Então, a educação física é um saber que passa pelo corpo, que passa pela carne, como já dizia Merleau-Ponty, né? É um saber que é do corpo, então, que demanda corporeidade, tá? Então, tem que privilegiar situações de aprendizagem que envolvam o movimento corporal. Ora, mas isso significa extinguir qualquer tipo de aula expositiva? Não, não é isso que eu estou dizendo. É possível também trabalhar aulas expositivas, mas se você analisar numa perspectiva de proporção, aí já é uma lógica matemática, né? Aulas expositivas devem estar numa proporção pequena, não numa proporção alta, ok? Mas por que eu digo isso? Porque nas pesquisas eu tenho observado por alguns alunos dizendo isso. Poxa, mas eu aprendi a amarrar a faixa, a hierarquização do amarrando a faixa. Será que a professora precisava, ou o professor precisava, ter passado uma aula inteira sobre isso, sendo que a gente poderia ter feito isso em quadra, né? Então, veja como que, algumas vezes, a aula expositiva ela pode desfavorecer a mobilização. E aí é o termo do Charlot, bem esse termo do Charlot. Será que o aluno vai ter relação de sentido se essa aula acontecer dessa maneira? Será que ele vai, vamos usar esse termo bem chucro, se apropriar ou se absorver aquilo que está na aula expositiva? Né? Talvez aquilo que toque ao corpo, que seja mais afetivo, seja mais interessante, tá bom? Outra orientação didático-pedagógica vai, primeiro, no exemplo que eu dou na figura à esquerda, não sei se está na esquerda para vocês, mas para mim está, que é um tatame e 2 pessoas ali, né, ao centro, e os demais observando.
Esse tipo de estratégia eu recomendo não trabalhá-las, né? Porque, veja, nessa estratégia, a questão de ser vigiado é complicado aí, né? Muitos alunos que têm vergonha, os mais tímidos ou as mais tímidas, eles têm receio de estarem ao centro da sala e com todo mundo observando suas habilidades, sua composição corporal, né? Muitas pessoas se sentem constrangidas e ao centro. Embora o professor seja mais fácil, porque você consegue dar mais segurança ao aluno, né? Você está ali observando só uma dupla, né? Você só está com o olho no peixe, não precisa ficar com o olho no peixe e no gato, só o olho no peixe. Porém, os alunos não é muito favorável. Eu entrevistei cerca de, não sei quantas alunas, eu entrevistei uma quantidade de alunas que se auto-excluíam das aulas de lutas, que elas saíam das aulas de lutas, elas não queriam participar. E eu observei também essas aulas estavam acontecendo mais ou menos nesse âmbito aí. Um faz e outro não espera, né? Vai uma dupla, daí todo mundo olha. E elas dizem o seguinte: olha, eu estava com muita vontade de fazer a aula de lutas. Inclusive, em casa, eu treinei com uma aluna fala assim: eu treinei com meu pai. Eu falei: pai, olha o que eu aprendi na aula de educação física. E ela aplicou o golpe Osotogari do judô nela. Eu estava morrendo de vontade de fazer. Eu estava criando coragem para ir lá no meio, mas eu não fui. Ela falou isso. E aí, quando a gente relaciona isso com alguns autores que vão falar sobre essa questão de meninos, meninas, tá? Por exemplo, a gente vai ver a Helena Altman, que traz a obra do Vigiar e Punir de Foucault, né? Que diz que os indivíduos se sentem vigiados numa sociedade, né? Tanto é que a gente, umas vezes, anda na rua, ninguém está olhando para você, mas a gente sente que alguém está olhando para a gente. A gente está preocupado se tem uma câmera no elevador, por exemplo, a gente se sente vigiado, né? E no caso dos alunos não é diferente, né? No caso das meninas, isso é pior, porque elas se sentem vigiadas em dois argumentos. Elas se sentem vigiadas porque elas acreditam que as habilidades motoras delas são inferiores aos meninos, então elas acreditam que os meninos, ao observarem elas estão fazendo um julgamento das habilidades motoras delas, assim, é alguém que tem autoridade para julgar os movimentos, né? Algumas meninas relatam isso. Também tem um outro argumento, muitas vezes os meninos não analisam a habilidade delas, que estão ao centro, elas analisam a composição corporal dessa menina, os atributos físicos, e aí você enfrenta dois tipos de hierarquias aí, que é complicado, né? Então, o que eu sugiro? Que se façam aulas em duplas, façam, mas com duplas simultâneas, como a gente percebe aí na segunda figura, né? Esses insights que eu tive não foi ao acaso, é porque eu fui praticante de lutas, eu fui praticante e sou praticante da Shaolin Shan desde 2004. E lá as aulas da academia são feitas assim, com duplas simultâneas. Então ninguém fica observando para ninguém. Você está focado na sua relação com a luta, e não com a relação do outro, o que o outro tem ou não tem, entendeu? Então, é importante que essa organização seja em diversas duplas simultâneas, porque evita a sensação de vergonha entre os alunos, mencionando que a vergonha é o segundo fator que os alunos mais mencionam desfavorecer a mobilização para as lutas, ok? Bom, também, pessoal, é preciso dar maior atenção com a participação das meninas, né? Nas aulas, em todas as aulas que eu observei, as meninas se auto-excluem mais do que os meninos nas aulas de lutas. Ora, pode acontecer nas outras aulas? Pode, mas eu estou falando especificamente das aulas de lutas, e eu questionei as alunas, especialmente para as aulas de lutas. Conforme aquele artigo no Motor Evidência que eu compartilhei aí em slides anteriores, existem 3 fatores principais para que as alunas que desfavorecem a mobilização delas para essas aulas. A primeira é a masculinização. Muitas meninas acreditam que as lutas poderiam tornar mais masculinas. Um segundo argumento é que elas mencionam ter medo de machucar, e o terceiro, a vergonha. O medo de machucar também acontece entre os meninos. A gente acha que só meninas têm medo de machucar. Meninos também têm medo de machucar, só que os meninos não falam que têm medo de machucar. Poucos meninos falam que têm medo de machucar. Porque para eles tem aquela noção do corpo viril, né, do
o menino tem que ser viril e tal, eles não vão mencionar que tem medo de machucar, mas em algumas entrevistas, por exemplo, com um aluno, ele fala isso. Eu estava morrendo de medo de lutar com um coleguinha lá. Só que eu fui. Porque na luta a gente tem que superar as adversidades. Porque se eu não fizesse, um outro aluno fala assim, se eu não fizesse, eu ia ficar junto com as meninas. Olha como que é complicado, porque veja que é uma dupla argumentação que ele teve. Né? Ele diz assim, bom, eu tenho medo de machucar, mas eu vou fazer, porque eu tenho que provar que eu sou homem. E se eu não fazer uma segunda interpretação, eu vou estar junto com as meninas. Então, olha só como que rebaixa mais as meninas. Então, veja, primeiro, masculinização. A ideia é que muitas meninas acham que vão ficar mais masculinas se praticarem lutas. Segundo, o medo de se machucar, que é manifestado mais em meninos, embora meninos tenham, mas eles não manifestam. E terceiro, a vergonha. Tá? E aí a vergonha, eu já citei no slide anterior, né? A vergonha é mais acentuada nas meninas por a ideia de vigilância, né? Uma relação Foucaultiana com o olho do poder, né? Então, a relação de poder, a vigilância por alguém que supostamente detém mais poder. Tá? Por isso é preciso contextualizar e tematizar questões de gêneros. E é importante isso, não é uma questão aqui de militância, que é uma questão de mobilização. Os alunos precisam se mobilizariam pelas aulas se tivessem nesse contato com isso. Por exemplo, homens e mulheres podem praticar lutas? Por que poucas mulheres praticam lutas? A prática de lutas pode definir sexualidade? Isso é a primeira coisa que eu faço quando eu vou abordar com o ensino médio técnico, no primeiro ano. Porque está no discurso explícito da educação física. A educação física trabalha com jogo, esporte, luta, dança e ginástica. Eu não quero que nesses 3 anos de escolarização do ensino médio, lá no segundo ano do ensino médio, alguém me questione, professor, eu não vou fazer aula de dança, porque eu não quero me tornar homossexual. Eu não posso ter esse tipo de... eu não quero lidar com esse tipo de coisa. Eu preciso esclarecer logo essa questão. Porque está no âmbito da mobilização, no âmbito do sentido. Eu preciso resolver essa questão para que minhas aulas fluam, para que eu tenha participação dos alunos. Enquanto essas questões não forem tematizadas e forem especialmente excluídas ou fingir que não existem, a gente corre um grande risco de não ter participação dos alunos. Né? Corre digamos assim, aquele conteúdo passa a não ter sentido para aquela aluna ou para aquele aluno. Para aquela aluna, se o sentido dela é que a luta masculiniza, para que ela vai fazer aula de luta? Me permita. Ela não vai fazer. Então é importante a gente problematizar essas questões para a gente já romper qualquer tipo de estereótipo, até porque é função da educação e da educação física romper estereótipos, né? Avançar no conteúdo, ampliar a visão de mundo. Né? Então, eu recomendo que a gente se dê um tempo a mais para conversar, né? Às vezes tematizar isso também, mas também conversar com quem está às margens, né? Trazer elas ao centro. E também começar a refletir por que elas estão às margens ou por que eles estão às margens, né? E se houver dúvidas de por que existe essa marginalidade, não existe em perguntá-los, em perguntar para os alunos. Os alunos são muito receptivos com perguntas, tá? Bom, outra orientação didático-pedagógica é que a gente precisa incluir temas, né, de violência, briga e luta, temas problematizadores, ou seja, temas, eu posso dizer, temas transversais, né, eixos temáticos com a luta. Por quê? Porque a educação física, como eu falei para você, né, como eu falei para vocês, né, pelo Walter Bracho, ela é uma disciplina que tem um saber fazer, né, e um saber sobre se fazer, mas nem sempre esse saber fazer, ele vem à luz da consciência. Então, um sistema tático 1-2-1 no futsal, pode ser que uma equipe sempre jogue nesse sistema, mas ela não está ao nível da consciência, né? Não está tão inserido na corporeidade que isso não sai, né? Então, é preciso trazer alguns elementos problematizadores acerca desses sistemas, tá? Por exemplo, você pode abordar o entendimento de luta como espetáculo televisivo, né? Olha,
Porque o MMA é diferente do judô, né? Porque no judô você tem quartas de finais, semifinal e final. Então, quem ganha quartas vai para a semi, quem ganha da semi vai para a final. É um critério meritocrático. Porém, no MMA, as lutas não são combinadas assim, elas são combinadas por um critério mercadológico. Ou seja, quem vende mais? Olha, o Anderson Silva vende mais, então vamos casar a luta para ele. Mas pode ser que um outro atleta não vende tanto, mas ele está ganhando todas as lutas. E ele não tem a luta casada, né? Então, isso pode ser problematizado, né? Ou, por exemplo, outra coisa, no MMA feminino isso é mais claro. Uma autora chamada Juliana Jardim, ela pesquisou isso, que é por que as lutas da Ronda Rousey vendem mais do que a luta da Amanda Nunes, né? Porque a Ronda Rousey, ela era loira, tem o estereótipo heteronormativo, então, e a maioria das pessoas que assistem MMA, no UFC, são indivíduos heteronormativos. Então, eles preferem as lutas da Ronda Rousey e não da Amanda Nunes, né? Então, muitas lutadoras tiveram até que mudar seu modo de vestir por causa disso, tá? Para tentar vender mais luta. Então, isso pode ser problematizado. Qual é a relação de luta e saúde? Será que luta é saúde mesmo? Será? Depende, que luta é saúde? Porque tem lutas que não são saúde, por exemplo. Você acredita que um cara do UFC, ou seja, de alto nível, que vai para o fisioterapeuta todo dia, faz fisioterapia todo dia, vai ao médico toda semana, ele é um indivíduo saudável? Eu acho que não. Talvez ele é saudável no âmbito cardiorrespiratório, ou seja, a glicemia dele está boa, a pressão arterial dele está boa, o triglicérides está bom, a composição corporal está ótima. Né? Ademais, ele tem que perder 10 quilos para lutar, né? Tem que se desidratar. Isso é saúde? Aonde? Nem aqui nem na China. O que a gente pode dizer é que determinados tipos de luta práticas de luta são saudáveis. Por exemplo, uma prática na academia tem uma preocupação com a saúde. É uma prática de lazer, tem a preocupação com a saúde, mas uma prática de luta de alto nível, não. Isso pode ser problematizado, né? Não só da luta, do esporte em geral, tá? Luta como trabalho, né? Tem gente que luta como trabalho, e tem outros que lutam como lazer, como já citei nesse exemplo. A luta é gênero, como que também já trouxe aí em alguns temas anteriores, né? Bom, isso é importante porque traz a luz da consciência. Vale ressaltar, pessoal, que essa é a estratégia, né? A gente tem que pensar em situações de movimento, em aulas que articulem muito bem esse saber sobre e esse saber fazer ao mesmo tempo, né? Eu tenho percebido, quando eu pergunto para os alunos assim, na minha pesquisa de doutorado, qual é a aula que você considera inesquecível? Eles não falam as aulas, eu achei que ia ser as aulas de lutas, né? Mas eles falam umas aulas, uma aula que todo mundo fala é uma aula que eu dei de hip hop. É uma aula que, nessa aula, eu consegui integrar muito bem essas dimensões sobre o saber fazer e o saber fazer, né? Então, num âmbito mais claro, acho que todos os professores sabem aqui, nós temos, nos PCI, eles advogaram isso, né? Dimensão atitudinal, conceitual e procedimental, né, como três coisas separadas, né? Ora, não existe, isso não existe, esquece, você pensa assim, esquece. Porque quando eu pego esse é um exemplo que o Mauro Bide que me deu, né? Quando você pega um papel, né? Você amassa um papel, por que não botar um papel? Você amassa um papel e joga ele na lixeira, você poderia dizer que é procedimental, porque teve o ato mecânico, o gesto mecânico de jogar o papel na lixeira. Mas tem uma dimensão atitudinal e conceitual aí, junto. Por quê? Porque você está jogando o lixo porque você está pensando no outro, no próximo. Isso é uma dimensão atitudinal. Você está jogando no lixo porque você está pensando no meio ambiente. Isso é uma dimensão conceitual. Então, na ação, existem as três dimensões. Esse negócio de separar os três é balela. Claro. O que vocês podem fazer é pensar o seguinte. Se você tem três dimensões, em um certo momento, essas três dimensões, elas entram em intersecção. A aula de educação física deveria ser essa intersecção. Então, como que eu vou pensar numa atividade que, na intersecção entre atitudinal, conceitual e procedimental? Aí sim faz sentido. Agora, olhar separado, esquece. Tá? Por exemplo, aqueles planos de ensino que diz assim, plano procedimental, chutar a bola. Plano atitudinal, respeitar o coleguinha. Plano conceitual, saber a história do futebol. Pô, não dá. Agora, pode ser por exemplo, história do futebol ou história do Kung Fu,
né? A gente pode fazer uma cena, um jogo teatral ali, em que alguns alunos são a muralha da China, outros alunos são os mongóis, outros alunos são os chineses, os mongóis tentam invadir a China, e aí os chineses o revidam, entendeu? Isso é um jogo corporal, e aí está envolvido, nesse jogo teatral, você tem as 3 dimensões aí, atitudinal, conceitual e procedimental. É nessas práticas que a gente tem que focar, né? Ou, por exemplo, na capoeira, a gente quer dizer mais ou menos como é que funciona a relação, e essa atividade está proposta no currículo do Estado de São Paulo. Você quer mostrar como funciona a relação entre da senzala, dos escravos e dos senhores lá. Você pode fazer um jogo teatral também disso, né? Pegando bambolês, né? Enfim. Bom, também é preciso uma outra orientação didática pedagógica, é o ensino de técnicas específicas de modalidades de lutas, como elemento identitário da cultura corporal, da prática corporal. Eu vou acelerar um pouquinho aqui por causa do tempo. Ó, veja, se você tem a capacidade de trabalhar com as técnicas da modalidade de luta, de alguma modalidade de luta, trabalhe. Se você não tem esse contato, procure algum tipo de qualificação que você pode encontrar com alguns colegas, né? Você pode encontrar um colega que já sabe de luta, ele pode trazer um outro golpe. Você não precisa trazer muitos golpes numa aula de luta na escola, porque o objetivo na aula de educação física não é trabalhar técnica como finalidade, mas é como um meio. É um meio para se alcançar a cultura corporal de movimento. Mas a técnica é um elemento que favorece muito a aprendizagem dos alunos. Quando eu questionei aos alunos o que eles lembram das aulas de lutas, todos mencionaram um golpe que a professora ensinou, que foi o golpe Ossotogari, que aí está representado pela figura 6. Esse golpe todos os alunos lembraram. Então, isso significa uma coisa, né? Significa que é uma linguagem própria das lutas. Eu lembro muito como uma experiência que eu tive em 2018, eu fui ensinar Muay Thai, eu estava trabalhando com jogos de Muay Thai, né? Jogos que buscam esse empreendedor aí, como vocês viram. E uma aluna perguntou assim, professor, e aí? Quando a gente vai ter luta de verdade? Então, veja, quando ela fala isso, ela diz o seguinte, olha, não vem com esse papo de briga de galo, porque isso não é luta. Então, veja, é uma identidade, esse é o elemento identitário, é o identidade cultural da luta, é a técnica. Mas isso não significa que ela tem que ser meio, que ela tem que ser finalidade, ela tem que ser meio. A técnica é um meio para se atingir a apropriação e a prescrição crítica das lutas. Eu não vou avaliar se o aluno executa 10 Ossotogares seguidos sem errar, não é isso. É ter uma vivência no Ossotogari e pronto. Né? Ter uma vivência ali, trocar de duplas, experimentar com outras pessoas, pronto. Tá? Não é finalidade, ok? Bom, pessoal, e aí, já finalizando aqui, eu acredito que as lutas, elas, como conversei com vocês, as lutas, elas estão em constante tensão, ó. Trouxe aqui uma arma branca, né, que é utilizado no Kung Fu, que é o Nunchaku, mas eu não trouxe pela arma, eu trouxe mais pela corrente. Então, veja, as lutas, elas estão em tensão, ó, como essa corrente aqui, ela está tensionada, ok? Por um lado, quem tensiona é o professor, porque ele tem medo que os alunos se machuquem. E a formação docente, muitas vezes, não contempla o que ele quer ensinar. Então, ele tem uma certa insegurança aqui, então ele tensiona por um lado. Por outro lado, os alunos também tensionam, porque tem uma parte dos alunos que não querem aprender lutas, porque associa a luta com violência, ou que tem medo de se machucar, tem alguns estereótipos e tal. Se a gente olhar por esse ponto de vista, é mais fácil você excluir o conteúdo do que trabalhar eles dentro da escola, porque os dois estão tensionados o trem aqui. Então, para resolver esse impasse, a primeira coisa para você trabalhar alunos na escola é romper ou distensionar isso aqui, deixar isso aqui frouxo. Tá? E esse distensionamento, como vocês vão ver aí no slide, é preciso romper primeiro essa corrente. Ao romper essa corrente, as coisas acontecem. Né? As aulas acontecem, a participação é alta nesse conteúdo, é um conteúdo que tem bastante participação dos alunos, mas primeiro é preciso romper essas correntes. E essas minhas orientações didático-pedagógicas que eu dei para vocês, vai nesse caminho, é de tentar romper essa tensão, quebrar essa corrente. Okay? Então, tentem pensar um pouco nesse sentido. Ok?
Pessoal, além disso, uma outra ala que eu tenho pesquisado é sobre o professor pesquisador, tá bom? E vocês, que é mais ou menos, que eu incentivo muitos professores a fazerem isso, né? Toda a nossa prática demanda de um planejamento, a gente intervém, a gente observa a nossa prática, a gente reflete por essa prática e replaneja essa prática. E aí começa de novo o círculo aí. Tá, tá vendo esse círculo rodando? A diferença é que eu registro esse círculo. Tentem registrar também esses círculos. Porque ao registrar e trabalhar e relacioná-las com a literatura, vocês podem produzir textos sobre isso. Porque a noção de professor pesquisador admite que o professor é elaborador de saber também. Não é o professor que reproduz saberes aquilo que a academia cria, mas ele também produz esses saberes. Né? Como eu estou nesses dois campos, o acadêmico e como professor da escola, isso, de certa forma, me favorece. Mas tem que pensar que vocês também são elaboradores de saberes. Tá? Aí eu divulgo, nessa perspectiva, eu faço algumas auto-observações sobre minhas aulas, eu analiso a minha prática, né? E eu registro. E uma primeira publicação, eu publiquei nesse livro aqui, tá? Trabalhando com lutas na escola, ele está disponível online como e-book, de graça, pelo site do CREF, tá? Então, trabalhando com lutas na escola, eu escrevi um capítulo para esse livro, com a minha experiência no Instituto Federal. Daqui a pouco na RB Escolar, né, acho que nessa edição vai sair esse artigo já, vocês entrem no site Revista Brasileira de Educação Física Escolar, ou então o abreviado RB Escolar, vai ter esse texto também sobre as minhas experiências quando eu ensinei o conteúdo Jiu-Jitsu e Judô na escola, tá? Então, tem mais detalhado o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado. É importante nesses relatos de experiência a gente dizer o que deu errado e fazer autocrítica. E nesses textos que eu escrevo sobre a minha própria prática, eu procuro fazer autocrítica. Dizer o que deu certo e também dizer o que deu errado. Porque a experiência pode ser aprendida com o outro, né? O sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Okay? Bom, pessoal, aí algumas referências aqui, algumas obras que eu tenho produzido na relação de lutas. Eu agradeço muito a participação de vocês. Nessa atenção, eu acho que eu falei 1h20, não sei quanto tempo eu falei, eu treinei 1h15, queria chegar em 1 hora, mas não consegui. Eu falo muito, apesar de ter uma afta aqui na língua, mas eu falo mesmo. Aí eu gostaria de agora deixar, primeiramente, agradecer novamente a atenção de todos vocês, e gostaria de estar com os ouvidos abertos, prestando atenção nas perguntas que vocês me encaminharem, e estou disponível aí na descrição. Muito obrigado. Obrigada, Marcos, foi muito bom, foi muito esclarecedora. Antes de você... você está tirando a apresentação? Teve uma solicitação do Alexandre, ele queria ver seu livro novamente. Será que tem como você colocar a capa do livro aí, para eles darem uma olhada? Claro. Essa é a capa do livro aqui. Em um dos slides eu apresentei, não sei se no fundo da tela também tem um. Legal. É porque acho que o pessoal queria saber o nome certinho do livro, né? Isso. Então, já fica aí de exemplar. Bom, acho que você falou tanto em vergonha que o pessoal ainda... Deixa eu ver aqui, o pessoal está meio envergonhado, te dando todos muito parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom, ótima palestra, gratidão. A Marli está pegando algumas dicas para trabalhar com idoso. Eu acho que antes da gente seguir, enquanto isso o pessoal vai se programando para fazer alguma pergunta, a gente podia fazer o sorteio, Marco, o que você acha? Claro. E aí depois a gente dá sequência. O que você vai? Pode ser? Pode ser. Pode ser sim. Renata, você está por aí? A Renata nomeou... sorteio. Tá, a Renata nomeou o pessoal que estava aí, né, Renata? Como vocês fizeram aí? Vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, a gente printou a tela, tinha 65 alunos, ó, está numerado, pode deixar aqui, ó. A gente colocou 65 números aqui, vamos sortear agora, ó.
E vamos ver que número que eu vou mudar. O número... Mostra aqui o número, Osmir. Cadê? Número 23. 23. Espera aí, ó. Vamos ver quem é o 23. Henrique Hoff. Professor Henrique Hoff. Aqui, ó. Ah, que legal. Professor Henrique Hoff. Professor Henrique, então depois, Marcos, se você puder disponibilizar o livro, fica aqui na secretaria, o Henrique passa aqui para pegar. Pode ser? Pode ser, eu entrego na secretaria? Isso. Ou o Henrique... Ou o Henrique combina com você diretamente. Tá bom? Acho que o Marcos tinha falado de quem recebesse, quem fosse sorteado, poderia passar na casa dele, acertar direto com ele, né? Tá. Henrique, entre em contato com o Marcos e vocês conversem como você pega isso. Ó, o Marcos já colocou o e-mail dele ali e você entra em contato com ele. Tá? Bom, vamos ver aqui se nós temos perguntas. Temos perguntas. Qual é a percepção do professor, o Felipe Moraes, qual é a percepção do professor acerca do uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas de lutas? Das lutas. Felipe, muito obrigado pelo seu questionamento. É um questionamento importantíssimo, né? E você me fez lembrar disso, né? Quando eu incluí no texto. Não é uma coisa que eu pesquisei, tá? Mas é uma relação prática que eu tenho e recentemente eu escrevi um texto para um livro sobre experiências no Instituto Federal e eu falei sobre hip hop lá, né? E eu utilizei muito recurso tecnológico e visual, multimídia, né? Então, sim, eu acredito que a minha percepção é que é um recurso muito importante. É que na pesquisa que eu tenho realizado, os dados que eu apresentei para vocês, isso não estava tão na moda, né? Digamos assim, né? Não estava tão disponível. Mas, por exemplo, você encontra, por exemplo, videogames que tem exergames, por exemplo, de movimentos de luta, né, que tem o boxe no Nintendo Wii, mas isso não significa que ela vai ser a finalidade da aula, mas um meio para você alcançar determinada coisa, uma estratégia para você chegar em alguma outra coisa. Mas eu advogo, sim, pelo uso de tecnologias, tanto tecnologias digitais como vídeos, como exposições, por exemplo, de conteúdo por PowerPoint, tá? Inclusive até em questão de aula expositiva mesmo, mas também como o próprio videogame. Aliás, só que tem uma diferença, né? Eu uso quando eu preciso usar o PowerPoint, pessoal, eu não estou colocando uso como professor. Eu tento projetar, não é todo mundo que tem essa estrutura, mas eu consigo projetar ela na quadra. Então, ao passo que eu projeto o PowerPoint na quadra, a gente faz uma aula, digamos assim, dialogada, né? Olha para a tela e faz um movimento, olha para a tela e faz outra coisa. Sempre conversando ali, em vez de ter ambientes separados, né? Mas, e também essa questão do exergame, do videogame, Felipe, daria para utilizar no YouTube. No YouTube, às vezes a gente não tem videogame. Quem tem videogame? Eu mesmo, quando dei minhas aulas de hip-hop, não tinha videogame, né? Mas tem como você acessar vídeos no YouTube sobre isso, né? Ou, por exemplo, existem alguns movimentos de lutas também que estão presentes no YouTube, né? E lá também nada te impede de você projetar esses movimentos e pedir para os alunos fazerem juntos, né? Ou problematizar isso, né? Então, com certeza, Felipe, acho que é uma coisa que faltou na minha apresentação. Agradeço pela sugestão, mas o professor, eu advogo pelo esse uso de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Não sei se eu respondi essa questão, mas são umas estratégias que eu tenho feito em outros conteúdos. Porque como no conteúdo lutas eu acabo tendo muita familiaridade, eu consigo ter maior domínio, mas alguns outros conteúdos que eu não tenho tanto domínio assim, eu faço bastante uso da tecnologia. Aliás, é importante ressaltar que muitas vezes
A maioria dos professores não tem uma experiência específica nas lutas, e ninguém é obrigado a ter uma experiência específica em lutas. Ninguém precisa ser praticante de 10 anos para dar aula de lutas, né? Ninguém precisa ser o Pelé para dar aula de futebol. Mas essas estratégias, né, no âmbito do conhecimento pedagógico, fazem diferença. Inclusive, é uma coisa que demarca muito a prática pedagógica do professor, quando ele não tem o domínio completo sobre aquela modalidade. Não, o Felipe falou que você respondeu sim. O Edson Costa, parabéns, Marcos, achei bastante interessante essa aula, pois vem de encontro com o projeto de lutas que realizo e me levou a refletir, por exemplo, a participação feminina nas aulas, né? O Marcos Leite, obrigado primeiramente, adorei, gostaria de saber como você vê a ideia das lutas na BNCC. Ok, olha, perguntas boas. Primeiro eu vou fazer um comentário ao Edson. Não, Edson, é isso mesmo. Eu falo de escola, mas essas orientações didático-pedagógicas podem extravasar o ambiente da escola, né? Porque a nossa profissão é uma profissão relacionada à intervenção didático-pedagógica. Desde a academia de musculação até o ambiente dentro da escola, tem que ter didática, tem que ter pedagogia. Então, essas coisas acabam conversando com outros setores também, como o seu projeto de lutas. Agradeço o elogio. Ao meu xará Marcos, como que eu vejo a ideia de lutas na BNCC? Bom, as lutas do BNCC, ela está fragmentada em critérios, digamos assim, geográficos, né? Podemos dizer assim, né? Que lutas no contexto local, lutas no contexto regional, lutas no contexto mundial, né? Então tem um degradê aí por conta de uma lógica olhando pela regionalidade, né? E é curioso, porque apenas as lutas e as danças têm esse critério, né? Se você olha para outros conteúdos como o esporte, ele tem uma ideia meio da lógica do esporte, da lógica interna da modalidade, né? O esporte tem essa característica, jogos também tem uma outra lógica. Então, a BNCC é meio bagunçada porque cada um criou uma lógica para cada um dos elementos, né? Mas eu acho que o critério do geográfico é um pouco complicado, porque é difícil dizer até que ponto aquilo dali, no mundo atual, né, tão globalizado, dizer o que é lutas no mundo, o que é lutas brasileiras, né, enfim, e aí é só mais nesse quesito que eu faço algum tipo de observação. Eu não sei, eu não lembro como é que estão as lutas organizadas no BNCC, mas numa versão anterior que eu tinha visto, eu acho que já arrumaram isso, posso estar falando besteira. As lutas estavam mais adequadas aos anos finais do ensino fundamental, né? Então, no ensino fundamental, no 1, não tinha lutas. Então, aí se questiona, por que não tem lutas? Tem que explicar por que não tem essas lutas no ensino fundamental 1. Por questão de violência? Não sei se eles vão dizer isso, não está claro, mas se a gente vê o autor Jean-Claude Olivier, o autor francês, ele trabalha com lutas no ensino infantil na escola, né? Ele faz uma proposta para lutas no ensino infantil. Então, se a ideia da educação física, se a finalidade da educação física é a apreciação e a apropriação crítica dos elementos da cultura de movimento, não faz sentido você ter hierarquização disso daí, né? Mas eu acho que isso já foi corrigido, né? Tinha uma versão anterior que estava mais desse lado. Mas o que eu fico feliz, pelo menos, das lutas no BNCC é que ela está presente, né? O problema é que ela não tivesse. Mas também tem outra classificação que também me chama a atenção nas lutas do BNCC, é que as lutas também, ao mesmo tempo que ela é uma unidade temática, ela também está inserida dentro do esporte, né? Ou seja, como se existem lutas que são lutas mesmo, raiz, né? E tem outras que são manifestações esportivas, né? Talvez o judô, o karatê, né? Que são olímpicas aí, no caso. Eu, particularmente, não faria essa fragmentação, deixaria tudo dentro de lutas e boa, né? Até porque a base propulsora dela é lutas, não é o esporte, né? Elas se esportivizam com a advenção da modalidade, né? Então, eu não sei se eu gastaria muito tempo ao abordar o esporte ao trabalhar com isso. Quem faz uma discussão muito interessante sobre o BNCC
o professor Mauro Betti, né, ele tem feito várias lives aí, se vocês tiverem interesse, adicionam ele no Facebook, ele adiciona todo mundo lá, e aí ele faz divulgação muito da BNCC, um dos autores mais críticos da BNCC nesse momento, e ele questiona essa questão de como existem critérios diferentes para todos os elementos da cultura corporal, e o critério, entre aspas, geográfico, ele advoga que não é um critério muito interessante, porque não existe uma certa delimitação do que é regional, o que é do mundo, né, e assim por diante, né. É diferente, por exemplo, do que eu falei sobre lutas de curta distância, média distância, não é essa lógica que tá nela, né, como que é a lógica, talvez, do esporte, né, quando você vê a unidade temática do esporte, essa lógica está mais clara. Tem jogo, esporte de invasão, esporte de tal, então tem essa lógica, e nas lutas não. E isso causa uma confusão para a gente que é professor, porque são critérios diferentes, né? Deu uma travadinha, Marcos. Acho que deu uma travada lá na internet do Marcos. Ou é só para mim? Me avisem aí, pessoal. Ah, não, voltou. Para mim, voltou. Marcos, temos mais uma pergunta que você está me ouvindo, Marcos? Opa, claro. Tá, é que deu uma travadinha rápida aí. Tá. A Marli pergunta, nas minhas aulas de ginástica com as minhas alunas, sempre dou um pouco de movimento de lutas para trabalhar coordenação, resistência, força, agilidade e outros. Você teria mais dicas para ajudar neste aprendizado de movimentos com os idosos? Gratidão, eles gostam muito. Ótimo, muito obrigado pela pergunta, Marli. Está travando um pouquinho. Marcos, também agradeço essa pergunta, eu esqueci de dizer isso. Marli, é o seguinte... Eu Está travando. tinha uma bolsista que tomava conta lá da academia, e a gente trabalha com exercícios resistidos. Só que em alguns momentos, né, no momento final das aulas, a gente tinha umas práticas mais diferenciadas que saíam um pouco do âmbito da musculação. E eram exatamente com idosos, indivíduos com Alzheimer, indivíduos com hipertensão, diabetes. Em Parkinson, também tive um aluno com Parkinson. E o que a gente, em uma das aulas a gente fez foi trabalhar com lutas, né, na parte final, né, eu chamei um judoca, né, para me auxiliar nisso, não que eu não conseguisse, né, tal, mas eu achei legal, né, era um menino que estava na graduação, né, queria pegar mais experiência e tal, e lá eu trouxe as lutas para, falei, olha, eu quero que você trabalhe um pouco com quedas, né, porque a gente sabe que grande parte dos idosos, existe uma grande porcentagem, não sei te dizer em questão de números, mas que muitos se acidentam por causa de quedas, né? Muito por falta de uma musculatura mais fortalecida nos membros inferiores, né? Outros que quebram o fêmur também, né? Quebram o fêmur primeiro e depois caem, né? É importante ressaltar isso, né? Pela densidade mineral óssea baixa e tal. E as quedas no judô, por exemplo, tem essa vantagem, né, de você conseguir melhorar a densidade mineral óssea, né, porque o impacto em si melhora a densidade mineral óssea, né. Lógico, baixo impacto, você não vai pegar uma pessoa que tem osteoporose e dar exercícios de alto impacto de uma vez, né, embora a literatura diz que isso também é bom, né, a literatura da área da fisiologia diz que isso é bom, até de alto impacto, mas nessa insegurança a gente trabalha com os baixos impactos. Então é possível, alguns exercícios que poderia trazer, trabalhar com alguns, o que a gente chama no judô de ukemis, que são quedas, né? Por exemplo, sabe aquelas quedas que você... É difícil demonstrar aqui, né? Mas enfim. O judoca, algumas vezes, ele faz alguns treinos, assim, que ele tem que, dessa altura mesmo, ele cai e bate a mão no chão, assim, né? Ele dá um tapa no tatame, né? Evitando essa queda, com essa região aqui da palma da mão e do antebraço, né? Você pode fazer isso, mas não dessa altura. Você faz uma altura baixa, pede primeiro você treine, né, Marli? Antes, né? Para ver se é isso mesmo, né?
ver se tem essa questão da segurança, mas você pode posicionar os alunos em joelhos, né? Aí eu vejo que tem uma adaptação da altura, né? Uma coisa é você fazer um ukemi frontal, saindo aqui da posição em pé e caindo no chão, né? E fazendo o amortecimento, né? O ukemi, o amortecimento. Né? O Kung Fu chama isso mais de amortecimento. Uma coisa é você fazer esse amortecimento, né? Dessa altura aqui de cima, e outra coisa é você fazer um amortecimento de joelhos. Então, veja se há essa possibilidade de baixar essa altura, né? Às vezes até baixar mais ao nível do joelho, abaixar mesmo, agachar mais ainda, e fazer um ukemi frontal. Esse talvez seja mais fácil de fazer. Também tem um ukemi para trás, o traseiro, né? O que é um amortecimento posterior, né? Que a gente faz lá no Kung Fu, ou também no próprio Judô, que é cair amortecendo assim no chão, né? Então, você bate toda essa região, as costas inteiras, né? E o antebraço, tal, dando um tapa mesmo. É quase se fosse um golpe no tatame ou no chão, tá? No colchonete, tá? Isso pode ser feito também, só que faça de posição agachada, né? Iniciando uma posição mais agachada, que envolve um rolamento também, tá? Rolamentos podem ser estimulados também, né? Um rolamento simples, né? Aquele que pode ter auxílio também, né? Que acabam sendo exercícios de ginástica também, Marília, eu concordo com você, que não são exercícios exclusivos das lutas, são exercícios de ginástica também. Só que eu acho que esses amortecimentos é uma questão mais das lutas mesmo, que envolve impacto. E também tem o ukemi lateral, só que o ukemi lateral eu acho que é um pouco mais complicado de fazer, teria que ver algum vídeo no YouTube, mas procura por ukemis, tá? Isso é uma coisa interessante, porque se o idoso tem bastante propensão a quedas, eu acho que seria interessante a gente pensar num projeto de extensão com idosos e pensando em lutas, trabalhar alguns elementos de quedas, né? Mas se o objetivo também do projeto for o desenvolvimento cultural, né, ampliação da ideia da linguagem das lutas, né, porque isso que é importante nesse momento, né? Também é importante conhecer uma nova linguagem. O idoso quer conhecer uma nova linguagem, né? E as lutas são uma linguagem. Você pode também ensinar outros golpes de fácil execução, que é lutas que está associado mais às lutas em pé, né? Por exemplo, alguns movimentos que é a posição de guarda, né? As duas mãos na altura do... esqueci a aula de anatomia, né? Aqui na bochecha, né? Então, essa é a posição de guarda. Uns adotam a guarda um pouquinho mais embaixo, outros a guarda um pouquinho mais em cima, depende da modalidade. Talvez o Muay Thai, o boxe, a guarda mais em cima. As modalidades que tem chutes também, a guarda fica um pouquinho mais embaixo, porque tem a pretensão de agarrar a perna de alguém e tal, né? Então, essa posição de guarda, né? Então, dá para você fazer algumas fintas laterais, né? Que envolvem movimento diagonal de entrar, sair aqui. Você pode fazer alguns golpes que são simples, você pode achar isso no YouTube, né? Que é, numa posição um pouco lateral, fazer jab, direto com a mão de trás, cruzado, ou cruzado pode ser com a mão deitada, dependendo da modalidade. Gancho, né? Que você faz um inclinamento um pouquinho para trás, abaixa o queixo para baixo, faz um movimento pendular e entra, por exemplo. Né? Então, esses golpes, que eu sou, que são de fácil execução, de relativo fácil execução, que você pode encontrar isso na internet, tá? Então, jab direto, cruzado, gancho, mas aí vai numa perspectiva, Marli, perspectiva cultural, tá? Uma perspectiva de conhecer uma coisa nova, tal. Mas se você quer uma perspectiva utilitária, que é melhoria de saúde, como que você coloca aqui, né? Não é, se você fala coordenação, resistência, de força e agilidade, isso também pode ser, também pode auxiliar. Mas se for uma questão mais utilitária ainda, eu recomendo as quedas, que a gente sabe que, eu acho, se eu posso estar enganado, que as quedas figuram entre os cinco maiores casos de morte em idosos. Muito obrigado pela pergunta, Maria. Legal. Bom, para a gente acabar, eu só queria tirar uma curiosidade minha, né? Que eu sou totalmente ignorante em luta. Eu queria que você me dissesse o seguinte: por que será que a luta, a nossa visão cultural de luta, remete à violência? Será que são os filmes e desenhos? Olha, Ana, muito obrigado por essa pergunta. Realmente, a gente tem esse estereótipo das lutas, né? Um dos fatores é esse midiático mesmo, que
especialmente quando a gente vê... Bom, eu vou dar um exemplo do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, no início dos anos 2000, você tinha um monte de matéria jornalística descendo a maneira de jiu-jitsu, falando. Mas um pit boy, existia até o termo pit boy, né? Não sei se vocês lembram desse termo. Mas um pit boy saiu na rua aí, mordeu a orelha não sei de quem. Então a mídia só falava mal do jiu-jitsu. Nesse período, a mídia só falava mal do jiu-jitsu, falava mal da família Gracie, que a família Gracie arranjou mais uma briga. Não que não tenha arranjado, não é essa a questão, né? Mas eu acho que o foco que se dava. Né? E hoje, não sei, né? Hoje você percebe uma mudança de discurso, né? Hoje ninguém fala sobre o jiu-jitsu como uma coisa relacionada à violência. Você pega as matérias jornalistas hoje, quando falam sobre jiu-jitsu, falam bem, como para aquele projeto social que tirou jovens do uso de drogas e tudo mais. Então, tem uma mudança também de perspectiva. Até a mídia também muda um pouco. Mas também nos causa um pouco de comoção quando a gente vê lutas de MMA, por exemplo, né? O UFC, né? A gente vê os indivíduos, né, ali lutando e derramam um grande de sangue ali, aquele braço quebra e tal. Aquilo para nós, que não tem para muita gente que não tem contato com aquela questão da luta, é um pouco de pulsão de morte mesmo, né, como dizia Freud. Né? A gente olha aquilo ali e não é uma reação muito positiva que a gente tem aquilo ali, porque está relacionado com uma pulsão de morte, aí, no caso, né? E por isso que também chama muita atenção. Tem duas coisas que vendem muito na TV, é violência e cena de sexo, porque é pulsão de vida e pulsão de morte, uma pegada bem freudiana aí, dizendo, né? Então, aquilo também vende ao mesmo tempo, aquilo ali vende muito. E também, Ana, eu acho que tem outra coisa que eu acho totalmente bizarro, mas acontece. Enfim. Um daqueles... Porque, assim, o MMA, o UFC, por exemplo, né, que é uma empresa, eles vendem as lutas como se fossem uma novela, né? Um teatro que está ali, uma novela. Não que as lutas em si são combinadas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas existe toda uma lógica teatral antes, né? Por exemplo, eles vão fazer um VT do atleta se preparando, né? Aí o atleta fala assim, eu vou espancar ele, vou bater nele até desfigurar a cara dele. Aí o outro fala, não, vamos ver quem é o melhor aqui, não sei mais o que, a mãe dele não falou isso, sabe? Começa a envolver uns negócios, porque aí o público que está assistindo do outro lado, né? Lembrando que a mídia sempre é uma reprodução de algo que nem existe, né? Ele olha assim, caramba, olha só, vai sair sangue nessa luta aí. Olha só, o outro xingou a mãe dele, o outro falou da irmã do cara. Nossa, eu acho que vai ser uma luta. E aí ele vai lá e compra o pay-per-view. Ou fica até as 3 da manhã para ver o Galvão Bueno falar sobre aquilo. Então, cria um pouco esse estereótipo que as mídias contribuem bastante. Eu acredito que eu concordo com você. Enfim, é o que a gente vê mais na TV, né? Exatamente, essa coisa sanguinária, né? Como você falou. Mas então tá bom, Marcos, eu acho que a gente não temos mais perguntas. Quero te agradecer pela sua palestra, pela sua aula hoje. Foi muito boa, muito esclarecedora. Agradecer todo mundo que esteve presente. E até uma próxima. Se você quiser dar suas palavras finais. Ana, eu queria dar um último recado, né, que eu fiquei muito lá na apresentação, é que eu estou na cidade de Campinas, estou disponível. Outra coisa que eu queria mencionar, né, eu disse para vocês que esse livro aqui, como eu estou em Campinas, quem for de Campinas consegue, se tiver interesse em comprá-lo, pode comprar diretamente comigo, não precisa esperar a editora, que é a CRV, que comercializa por uns 45 a 50 reais esse livro, né, mais o frete. Você não precisa esperar isso acontecer, porque a minha venda, a comercialização do livro, eu estou vendendo por um valor de 30 reais o preço de custo, tá? E pode buscar diretamente na minha casa. Né? Feito essa consideração, né, que eu tinha esquecido de falar na apresentação, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu fiz isso com o maior carinho. Eu preparei uma semana essa exposição, porque eu sabia que
eu gostaria de atingi-los de alguma forma, não sei se eu atingi, mas espero que sim. Eu estou disponível aqui em Campinas, estou disponível no meu e-mail. Quem tiver interesse também de conhecer o Instituto Federal também está aberto, a gente sempre organiza congresso. Ano que vem a gente vai organizar, que vai acabar essa pandemia, né? A gente vai organizar um congresso presencial, e aí, se vocês quiserem ter algum tipo de informação nesse sentido, vocês podem... Eu não tenho Instagram, tá? Mas eu tenho o Facebook, se vocês quiserem me adicionar, meu nome é completo, adicione lá. Eu posso fazer alguma divulgação, eu tenho feito algumas lives agora na pandemia. Se vocês quiserem também ter contato com essa divulgação, me adicionem lá. E também nas divulgações dos eventos presenciais que virão a acontecer. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Prefeitura Municipal de Campinas. Obrigada, Marcos. Obrigada, pessoal. Eu coloquei no chat aqui, lembrando que a aula vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã. Então, quem quiser rever, entrar em contato com o Marcos, os contatos todos dele estarão lá. E obrigada, Marcos, mais uma vez, e até a próxima.